Bom, queria passar para vocês uma mensagem hoje e começando com uma pergunta. Nesse momento de corona crise, quem está feliz? Porque eu vejo uma série de pessoas até desesperadas até para fazer compra no supermercado, enfim. E aí você, que está aí do outro lado da tela, você está feliz com toda essa situação, todo esse momento? E eu digo que eu me encontro feliz mesmo nesses momentos difíceis, tá? Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus que nos conforta e nos dá muitos ensinamentos. E se você que não conhece e não tem essa intimidade, não consegue ouvir Deus falando através da sua palavra, você vai tomar as piores decisões, né? As decisões mais erradas da sua vida. E vai viver momentos de muita dificuldade, mesmo dentro dessa crise, tá? E tem pessoas assim, passando por uma série de dificuldades nessa crise, com problemas de saúde, né? Tanto saúde física, espiritual, emocional, econômica. E eu quero hoje trazer uma palavra para você e dizer que biblicamente que crises como a gente está passando agora, mundial, ela é inevitável. Isso não é novidade, tá? Não é novidade na história da humanidade. E eu quero dividir com vocês e pedir para que aqueles que quiserem acompanhar aí do outro lado uma passagem bíblica em Lucas capítulo 15, versículo 11, uma história muito conhecida que tem uma série de lições que dá para extrair de dentro dela. Lucas 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos, tá? O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança agora. Ele queria antecipar a herança. E o pai então dividiu seus bens entre os 2 filhos. Poucos dias mais tarde, o filho mais novo juntou tudo que tinha e partiu para um país distante. Ele desperdiçou toda a herança que tinha recebido, vivendo uma vida de libertina. Quando ele tinha gastado tudo, houve uma grande fome por todo aquele país e ele começou a passar necessidades. Então ele foi procurar emprego com os cidadãos daquele país, que mandou para sua fazenda para dar de comer aos porcos. Ali, com fome, ele desejava comer até mesmo das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí o que aconteceu? Ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou me levantar, irei para a casa de meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Nem mereço mais ser chamado de seu filho. Aceite-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi para a casa de seu pai. Ele tomou coragem, né? E foi ao encontro do pai. Enquanto o moço ainda estava longe, o pai o viu e ficou comovido. Então correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no com ele e ponha um anel em seu dedo e as sandálias em seus pés. Também traga e mate o bezerro gordo. Vamos comê-lo e alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao chegar perto da casa, ouviu um barulho de música e de dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe disse: seu irmão voltou para casa, são e salvo.
E por isso o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou muito irritado e não quis entrar na casa. Seu pai então veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas ele disse a seu pai: todos esses anos eu estou trabalhando para o Senhor e nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. Entretanto, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu poder festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho aí, que desperdiçou todos os seus bens com prostituta, volta para o Senhor, e o Senhor vai e mata o bezerro gordo para ele, o pai então lhe disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que festejar e nos alegrar, pois o seu irmão estava morto e agora voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Toda vez que eu leio, né, essa passagem, eu já, né, acredito que muitos daqui já ouviram diversas vezes, inúmeras vezes ela, e uma série de olhares, né, de lições foram extraídas dela. E eu queria falar algumas coisas, né, dessa passagem, né. Primeiro, tudo bem, ele pegou a herança que era devido dele, antecipado, né? Ele desperdiçou, né? O quanto a gente muitas vezes faz também coisas na nossa vida que a gente acaba recebendo ou desperdiçando muitas coisas, né? A gente faz coisas até desnecessárias. A gente age por impulso, né? De forma até muito emocional, toma decisões de formas precipitadas, né? Mas o que eu queria focar aqui é a situação que esse filho dele se encontrava, né? Ele não pensou, né, no dia de amanhã, ele só quis gastar tudo. E o que aconteceu no versículo 14, que eu queria atentar? Ele tinha gastado tudo. Mas o que aconteceu naquele país? Houve uma grande fome em todo aquele país, né? E aqui a lição que eu quero extrair é que a gente vai passar, as crises, como eu disse, elas são inevitáveis, né? Essa não vai ser nem a primeira e nem a última. E não foi também a primeira, né? Quantas crises já tiveram? Foram inúmeras, relatadas dentro da Bíblia e até fora dela. E, inclusive crises que você passa pessoalmente ou dentro da família, a gente passa por crises, por momentos difíceis. E esse é um momento de uma crise mundial, né? Inclusive teve guerras, ou ebola, H1N1, né? A gripe espanhola, uma série de crises que a gente nem sequer estava aqui para poder presenciar. Mas hoje, eu e você estamos presenciando essa crise. E como eu e você estamos se encontrando? Eu estou feliz nesse momento. E eu chamo isso para que todos nós, né, é um desafio para que todos nós estejamos felizes e alegres. E mais do que isso, nós estejamos prontos para poder enfrentar a crise, né? E não ter como exemplo esse rapaz, né, esse filho que ele estava fragilizado, né, aqui no caso, e ele realmente e veio uma crise no momento mais frágil. Ele não estava preparado, né? Ele não estava preparado. E eu anotei aqui 3 passos para a gente poder sair da crise, segundo essa lição e segundo esse exemplo. Porque essa história não é uma história bonita de superação, né? Ele não foi, gastou tudo, aí ele foi, trabalhou lá junto com os porcos, aí começou a ganhar dinheiro e se reergueu, né? E ele entendeu naquele determinado momento que ele tinha caído num buraco, né? E ele precisou ele mesmo sair. Então a primeira lição é: se você cair, né, você foi capaz de entrar, né, você mesmo que entrou nessa fria, então você mesmo é capaz de poder sair, né? Não espere a ajuda de ninguém, tá?
Se você foi capaz de entrar, você também é capaz de sair. Tá? Essa é a primeiro passo. O segundo é que muitas vezes você vai acontecer como esse filho pródigo. Ele voltou ao pai, ele se arrependeu, ele quis fazer um encontro com o pai. E o que aconteceu? O irmão dele, irmão de sangue, não aceitou ele, não aceitou aquela situação, não aceitou aquilo que o pai fez. Então, muitas vezes você vai estar, nesse momento difícil, você vai estar saindo, você vai estar voltando para o teu pai, voltando para Deus, que muitas vezes a gente, muitos irmãos inclusive, acontece de estar vivendo momentos difíceis, de pecado, enfim, ou é um momento em que você se arrepende e volta para Deus, e muitos irmãos até da própria igreja vão te julgar, não vão querer te aceitar. Então, você que tem que estar preparado, né, com os seus opositores também, nesse momento de crise. E o terceiro que eu anotei aqui é: aceita uma posição de filho. Tá? A princípio, esse filho pródigo, ele não queria ser mais aceito como filho. Ele queria ser, pelo menos, né, empregado. E o quanto eu e você, né, pode ter essa atitude de que Deus não é suficiente, que Jesus não foi, né, suficiente para pagar o meu e os seus pecados. Deus é misericordioso, irmãos, para poder perdoar a gente. Sinta-se perdoado, sinta-se liberto, sinta-se livre, né? Esses são os 3 passos. E uma coisa que eu quero deixar aqui, que de maior lição é: todos nós estejamos preparados no momento de crise, porque vão surgir outras, tá? E o maior exemplo que a gente tem, o maior não, mas vários exemplos, tem um dos exemplos que eu quero citar aqui, é a história de Daniel, né? Na época da Babilônia, onde tinha o rei, né, Nabucodonosor, os momentos de provação que eles estavam vivendo, que inclusive até os 3 amigos dele foram para a fornalha e saiu, sonhos que ele revelou. Então, quanta provação Daniel não estava passando ali naquele momento de crise, e aonde Daniel estava no momento de crise? Estava de joelho orando, estava em contato direto com Deus. E é assim que a gente tem que estar. Se eu e você, né, tivermos em contato forte com esse elo, né, forte com Deus, não há crise que pode nos abalar. Nós passamos por momentos de alegria nos momentos difíceis e nos tornamos mais fortes, inclusive. E nesses momentos agora tem gente que vai morrer, tem gente que vai quebrar, empresa quebrar, tem gente que vai passar fome, né, porque não vai ter dinheiro para poder se sustentar, mas também vai ter gente ganhando muito dinheiro em relação a outras pessoas. Tem ditado até que fala: enquanto você chora, tem outros ganhando dinheiro com um lenço, né, para poder enxugar suas lágrimas. Então, a minha lição aqui é: estejamos preparados para passar por os momentos difíceis, os momentos de crise. E a frase que eu quero deixar é: a crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Eu vou repetir. Não há crise mais forte do que o estado em que você se encontra. Espero que você esteja num estado de relação íntima com Deus, para que nada dessa crise possa abalar e a gente possa sair mais forte disso. Porque depois de uma tempestade vem a bonança. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês.